Oi, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, prazer, seja bem-vindo. Eu sou a Amanda, pediatra, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a palavra não, a real importância do não, se a gente passa a melhor mensagem para a criança quando a gente fala o não, o uso excessivo de não e como a gente pode facilitar e direcionar a criança para o que a gente quer que seja feito de uma forma melhor do que usando um excesso de nãos na vida dela. Bom, então eu queria começar falando que, claro, o não é uma ferramenta importantíssima, principalmente para alertas. Então, quando a gente sabe que alguma coisa vai ser perigosa para a criança ou perigosa para o ambiente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar não, né? Então, não ele serve principalmente para isso, para a gente sinalizar para a criança que alguma coisa vai ser perigosa ou não é permitida ou não é realmente para ela fazer aquilo porque alguma coisa vai entrar em perigo, digamos assim. A primeira coisa que eu queria focar com vocês é que quando a gente passa a usar esse não em excesso, então a gente começa a dizer não para tudo, ele perde um pouco essa função de perigo. Então, se você dá 40 nãos por dia, a criança não vai entender que isso é um perigo. Não tem perigo 40 vezes por dia, ou pelo menos não deveria ter no dia a dia da criança. Então a gente tem, primeira coisa que eu converso sempre com as mães, que eu dou dica, que eu converso é de focar realmente a palavra não quando realmente houver um sinal de perigo ou um sinal que a gente realmente tem que parar a criança com mais pressa. Porque se a gente usa esse não em excesso, ela vai começar a parar de ligar para esse não. Então vamos deixar guardado esse não para um momento realmente importante. Vamos tirar esse não das situações muito coloquiais, que não é tão importante falar eles. Tá bom, Amanda, mas e aí? Eu não vou falar não várias vezes por dia e quando meu filho estiver insistindo em alguma coisa e eu não quiser dar para ele ou fazer, ou ele não puder fazer tal coisa, não é uma situação de perigo, mas também não está permitido que ele faça aquela coisa. Aí vem a segunda questão que eu sempre converso com as famílias que eu atendo. Quando a gente passa uma mensagem para a criança, se a gente começa a usar esse não em excesso, a criança ela foca muito no que vem depois. Então eu brinco com as mães assim: se você fala, ô filho, não sobe na escada, ele praticamente só ouve o sobe na escada. Se ele ouve o não toda hora, quando ele ouve aquele não sobe na escada, ele fala, eu tinha algumas opções para brincar. Minha mãe só falou que o sobe na escada. Não consigo pensar em nenhuma outra. Eu vou subir na escada. Então, a segunda dica é da gente tomar cuidado para não chamar mais a atenção da criança porque a gente não quer que ela faça. Como que a gente faz isso? A gente, primeiro, dá opções para a criança. Então, se eu não quero que ele suba na escada, eu vou dar opções do que ele pode ou do que ele deve fazer. Ao invés de falar, filho, não sobe na escada, eu vou falar, filho, vem cá, vamos brincar aqui com seus bonecos, ou então vamos brincar com seus carrinhos, ou então vamos brincar de montar esses blocos. A gente vai dar uma opção do que ele pode fazer, ao invés de ressaltar o que ele não pode fazer. Se for uma situação de dia a dia, mas que tenha um certo perigo, mas você tiver com um ambiente controlado, você pode ainda explicar para ele o porquê, deve até explicar para ele o porquê que você não quer que ele faça aquilo. Então, por exemplo, a situação da escada. Filho, aí se você subir na escada, cai, você vai se machucar. Então, vamos ao invés disso brincar com os bonecos ou montar os blocos, que seja a atividade que você propõe para ele. E isso vale para muita coisa. Então, hoje ele quer colocar uma roupa de inverno e tá um calor de 40 graus lá fora. Filho, hoje tá muito quente. Essa roupa vai fazer muito calor em você. Vamos escolher entre essa roupinha e essa? Qual que você prefere? Então, trazer a criança para o que ela pode fazer, explicar o porquê que você está tirando ela daquele primeiro ambiente ou daquela primeira atividade e trazer ela para uma atividade que ela pode fazer. A terceira coisa, a terceira dica é realmente ser claro. Então, às vezes a gente fica assim, aí não pode. Por quê? Porque eu tô mandando. E aí a criança ela vai teimar, não tem jeito. Ninguém explicou para ela por que não pode. Ela tem que respeitar? Tem, mas a gente explicar para ela o porquê, a gente dar opções para ela é uma forma de respeitar ela também.
Então, assim como em qualquer relação de adulto, é que a gente bate sempre nessa tecla, lembrar que a criança é um ser humano, a gente quer respeito mútuo, né? Então, se eu quero ser respeitada, eu vou ter que respeitar a criança também. Então, filho, não pode. Quando eu realmente tiver que dizer um não, não, aí não pode, aí você vai se machucar. Por quê? Porque isso. Porque se você subir, a cadeira vira, a escada vai virar, você pode cair da escada. Ao invés disso, a gente vai fazer tal coisa. Quando a gente direciona esse não, de preferência até sem usar a palavra não, direciona essa criança para fazer o que ela pode fazer, isso dá muito mais certo. E eu vejo isso diariamente, eu vejo isso no consultório, eu vejo isso todos os dias. Às vezes acontece de uma criança estar lá tentando mexer nas minhas coisas da prática clínica, né? Estetoscópio, otoscópio são coisas que são frágeis, às vezes quebram, e se a criança estiver mexendo sozinha pode quebrar. E a mãe fica lá, não fulano, tira a mão daí, não mexe aí. E às vezes falta clareza. E aí eu falo, ó, tenta diferente. Tenta falar pra ele, ó, filho, se você mexer aí, vai quebrar. Vem aqui, senta do lado da mamãe e, vamos supor, desenha aqui com essa caneta. E dá certo, gente, dá certo, funciona. É impressionante a diferença da mensagem que passa pra criança. Então, a gente tem que ser claro, tem que ser objetivo, tem que mostrar pra criança o porquê daquele não, assim como a gente gostaria de ser tratado também. Se alguém te desse um não, você não ia querer saber o porquê que você estava recebendo aquele não? A criança também quer saber. Se alguém te desse um não, quando você está fazendo alguma proposta, quando você está falando alguma coisa, alguém fala, não, achei péssima essa proposta. Você não fala para a pessoa assim, por que você achou péssima? A pessoa te explica. Tá, mas que alternativa você me dá então se essa proposta tá ruim? A gente quer as mesmas respostas, só que a gente não lembra de dar essas respostas para a criança. Então, vamos começar a botar isso um pouquinho mais em prática. Isso é um jeito também de respeito à criança, de ter mais paciência. A criança fica mais entendendo o que a gente quer que ela faça, entendendo por que principalmente que a gente não quer que ela faça aquilo. Isso gera um relacionamento melhor, porque você vai se frustrar menos que a criança não obedece o teu não. Ah, ela é desobediente, ela não faz nada do que eu peço. Mas às vezes a mensagem está sendo passada errada. Então vamos começar a passar um pouquinho diferente a mensagem, que melhora muito a comunicação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que facilite a dinâmica aí na sua casa. Me conta aqui embaixo como é que é isso na sua casa. Seu filho tá na fase de não querer ouvir nenhum não que você fala ou de dizer não pra tudo. A gente pode fazer um vídeo conversando um pouquinho sobre esse não pra tudo também, que a criança tem uma época que fala. E deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ajudar. Se inscreve no canal e até a próxima. Um beijo!